Vamos que vamos, hein? Sem delongas, quero começar proclamando uma palavra, né? Que é sempre bom começar com a palavra. E não tem como falar de fé sem citar Hebreus 11. Então, em Hebreus 11, eu vou compartilhar aqui. Hoje tá tudo certo aqui. Olha que chique! Hoje tá tudo certo. Vamos. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Em outras traduções, vai dizer: a fé é a posse daquilo que se espera. É uma maneira de se explicar aquilo que não se vê. E no versículo 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois para se achegar a Ele é necessário que se queira primeiro que Ele exista, que Ele existe e que recompensa aqueles que os procuram. Pensa só, recompensa, né? Aqui já é uma prova de que a relação com Deus é uma via de mão dupla, né? É um diálogo, né? Que Deus é presente e que ele recompensa, né? É claro que, primeiro vamos falar assim, né? O católico tem um grande problema de falar sobre posse, né? Talvez seja por causa da aberração que é o apego dos protestantes ao dinheiro, ao dízimo e essas coisas. Mas eu vejo que a gente também tem muito escrúpulo para falar de dinheiro, pedir bênção material para Deus. Não tem problema não, tá, gente? Pode pedir dinheiro, né? Emprego, trabalho, uma viagenzinha, né? Faz mal não. Mas aqui nós estamos falando das recompensas celestes, divinas, dons, carismas, né? É aquilo que não tem fim, que não perece, que é o céu, né? É, como São Paulo diz, né? Tenho para mim que o presente sofrimento não tem comparação com a glória que há de ser manifestada naqueles que esperam em Deus, né? O céu, o lugar que a gente espera, onde Hebreus fala, né? É, o fundamento da esperança, a certeza a respeito do que não se vê, é o que Paulo está falando aqui é do céu, né? Um lugar onde não há luto, não há choro, não há ranger de dente, né? Porque a primeira condição se faz velha. A primeira condição se vai. E aí no Apocalipse Jesus diz: olha, eis que eu faço nova todas as coisas. Né? Eu gosto sempre de falar nas minhas pregações, né? Tudo que está ruim pode piorar, né? E, e essa condição há de passar um dia, irmãos. Nós cremos em um lugar onde nós seremos plenos, onde teremos paz, onde seremos preenchidos pelo amor, onde não é necessário mais fé e esperança, né? Até falar de fé, por isso que na 1 Coríntios, né, vamos abrir aqui, eu vou compartilhar a tela já já, tá? Pegando aqui a experiência de fazer live, papai. Vai achando. É... 1 Coríntios 13. Compartilha a tela. Vem comigo. Tá aqui, ó. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade, né? Mas diz aqui, ó, a caridade é paciente, é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É aqui que eu queria chegar. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão.
O dom das línguas cessará. O dom da ciência acabará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, de forma confusa, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade, né? Então, ó, fé, eu sei que a gente está falando de fé aqui, mas dado importante, né, relevante. Fé vai acabar, esperança vai acabar. No céu só tem amor. Por que que não precisa fé no céu? Porque a gente vai ver Deus. Não precisa dizer que a gente acredita se a gente vai estar vendo o homem, né? E não tem mais esperança, porque não tem mais o que esperar, né? Então no céu é só amor. E pensa que todo vazio, toda dor existencial, todas as dúvidas, tudo que dói aí dentro que você às vezes nem sabe explicar, quando você chegar lá no céu vai acabar porque vai vir uma plenitude de amor assim. E acabou, certo? Mas aí a gente precisa crescer, né, na fé, é, no sentido de que a fé é uma resposta ao amor de Deus, certo? A gente vê aqui no Catecismo da Igreja Católica. Ó, quando professamos a nossa fé, começamos por dizer creio ou cremos. Portanto, antes de expor a fé da Igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntemos a nós mesmos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus, que a ele se revela e se oferece. Resposta que, ao mesmo tempo, traz uma luz superabundante ao homem que busca o sentido último da sua vida. Pensa só, véio, a sua vida só tem sentido em Deus. E dizer que crê é fácil, né? São Tiago vai dizer lá na sua carta, né? Diz que crê, lindo, bonito. Até os demônios creem e tremem. Mas aqui o que o catecismo está dizendo, né? O catecismo está dizendo aqui que crer é celebrar a liturgia, é viver na prática os mandamentos e na oração, né? A fé, ela deve ser uma resposta concreta, né? Se dizemos que amamos a Deus e odiamos os irmãos, nós somos mentirosos. É isso que São João fala, né? E olha que coisa difícil, bicho. Olha que coisa difícil, né? Tem cada ser humaninho aí que é colocado na nossa vida, né? E aí a gente devia falar, não que assim, meu Deus, a pessoa é um desgramado. Eu mesmo falo isso, né? Mas a gente deveria agradecer porque aquela pessoa santifica, né? Pensa no trabalho, quanta perseguição, quanta humilhação, quanta coisa que você já sofreu, né? Mas aí, meus irmãos, a verdade é que a gente compara isso com o que Cristo passou na cruz, humilhado, abandonado, chagado, ferido por causa dos nossos pecados, e aí fica tudo mole, né? Por isso que eu gostei tanto e fui tão edificado e ainda sou tão edificado pelas pastorais de rua, né? É, a gente fica muito em si mesmado. Já parou para pensar nessa palavra? Em si mesmado. Pensa quando lá no Êxodo, no Antigo Testamento, Deus falava que o povo que ele tinha escolhido para ele escolheu um povo, né? E olha que Deus é sábio, né? Deus não erra. Mas ele escolheu um povo que diz que o povo era um povo da cerviz dura. Cerviz é isso aqui, ó, pescoço. Porque a cerviz dizia que a cerviz era dura. Era por duas coisas. Primeiro que a cerviz era dura para se prostrar, então
O homem não reconhecia Deus como Deus, não reconhecia a soberania de Deus, não reconhecia a autoridade de Deus. Então o homem ficava com a cabeça levantada. Mas em certas horas essa serviço era dura, pelo contrário, porque o homem ficava com a cabeça muito abaixada. E com a cabeça abaixada, o que que você faz? Fica olhando para o seu próprio umbigo. Então, quando a gente faz uma pastoral de rua, a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo e olha para o outro que não tem onde comer, não tem onde dormir, não tem onde tomar banho, né? Não tem onde comer, nem o que comer, né? É errado falar, não tem onde comer. Não tem nem o que comer, né? Pensa. Muito ensimesmados nós, né? Então, é, isso vai virar uma discussão teológica aí, isso só entre protestantes, né? A fé sem obras, a fé com obras, qual que é o certo? A gente não tem dúvida disso, tá? Católico não tem dúvida disso, não. São Tiago diz, né? A fé sem obras é morta. Pronto, acabou. Pare de querer eleger quem quer o melhor, se é Marta ou se é Maria. As duas estavam certas, né? Uma hora você tem que contemplar, outra hora você tem que obrar. Uma hora você tem que contemplar, outra hora você tem que operar. Uma hora você tem que contemplar, outra hora você tem que trabalhar, né? É, a não ser que você tenha um chamado para ser freira contemplativa, você vai ter que sujar sua mão uma hora, né? É, não que a contemplação também não seja uma obra. Tá vendo como é que essas coisas elas se entrelaçam tanto e, e a gente fica querendo dividir, né? O que que é, o que que não é. Não, quando Jesus fala assim, qual que é a obra de Deus? Qual que é a edificação do reino de Deus? Né? O que que nós devemos fazer? Né? E Jesus fala assim, a obra de Deus é crer no Filho do Homem. E aí, olha o peso dessas palavras de Jesus. Porque quando a gente diz crer no Filho do Homem, é crer na totalidade. Mandamento, doutrina, magistério, patrística, igreja, mandamentos da igreja, né? A doutrina de Jesus, o que ele mandou para a gente fazer, é o segmento mesmo, real. A vivência do senhorio de Cristo, né? Não dá para você tomar decisões é, grandes na sua vida sem consultar Deus. Senão você não está vivendo esse senhorio, certo? Então, continuando essa riqueza espiritual aqui que é o catecismo, cara, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, né, quando eu tive contato a primeira vez com o catecismo, eu fiquei muito impactado com com o nome desse parágrafo, desse capítulo aqui, capítulo primeiro. O homem é capaz de Deus. Diz que o homem é capaz, ele é digno, né? O desejo de Deus é um sentimento escrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Você é capaz de Deus. Você é capaz de viver misticamente. Você é capaz de elevar seu espírito. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade. É a felicidade que procura sem descanso. Bicho, olha só, ó, presta atenção, esse capítulo aqui vai mudar a sua vida. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Olha só, a gente podia parar e refletir só isso aqui. Tem gente que quer ser Neymar, igual o Neymar. Tem gente que quer ser igual o Hendrick. Tem gente que quer ser médico a todos os custos. Tem gente que quer ser influencer, famoso a todo custo. Tem gente que acha que a vocação é ter três mulheres. Tem gente que acha que a vida é política. É Lula, é Bolsonaro, né? Tem gente que acha que a vida é fazer sexo. Não, olha só. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Acabou.
Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe é só porque criado por Deus por amor. É por Ele e por amor. Constantemente conservado, cada batida do seu coração. Nem pode viver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Pensa só, que a gente já entra num papo que chega a ser filosófico, né? O homem não conhece a verdade sem se relacionar com Deus. Até porque Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Nós só conhecemos a verdade em Jesus. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer: o mistério do homem só se revela no mistério de Cristo, né? Até porque nós somos imagem e semelhança, né? É, quando eu olho um irmão em necessidade, eu olho Deus. Quando, né, aí a gente parte dessa perspectiva de sempre sou eu que ajudo, né? Então, quando eu olho um homem em necessidade, eu vejo Deus. Não, mas e o contrário? Quando você está precisando de um colo, quando você está precisando de um homem para chorar, quando você está precisando de consolo, vem um irmão e te ampara. Pô, velho, até arrepiei aqui, é Deus se manifestando na sua vida, né? Aliás, se você vive como ó, o Papa Francisco diz o seguinte, ó, o óculos para ver Deus é a gratidão. Quando você começa a ser grato, você vê Deus em tudo. No pãozinho quente, né? No sol que nasce, num passarinho piando, né? Você vê Deus em tudo. É... onde você viu Deus que você não esperava ver? Fala aí no chat para mim. É uma das primeiras coisas que eu vi que eu era capaz de Deus, como diz esse capítulo, né? É, do catecismo, foi quando eu parei de beber, usar droga, que eu parei de ter ressaca. Cara, a ressaca era uma coisa muito presente, muito constante na minha vida, né? Se eu não tava bêbado, drogado, eu tava me sentindo mal de ressaca. Então, quando eu comecei a viver, a parar de ter ressaca, cara, aquilo foi uma manifestação de Deus muito forte na minha vida. Porque eu vi que existia vida após as drogas, né? E eu vi que existia felicidade. Que eu nunca tinha sido feliz, né? Era tudo artificial. E eu vi que ser feliz era possível. Caraca, para mim foi uma descoberta muito grande. E para você? Como Deus se manifesta para você? Responde para mim aí no chat. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, Deus é que nunca deixa de chamar todo homem a que o procure, para que encontre a vida e a felicidade. Mas essa busca exige do homem todo o esforço da sua inteligência, a retidão da sua vontade e também o testemunho de outros, que o ensine a procurar a Deus. Tá? Olha só, a retidão da sua vontade. Tem muita gente procurando Deus aí para ser próspero. Tem muita gente procurando Deus para ter a sua consciência que está pesada ficando mais leve. Não vai achar. Se você quiser procurar e buscar Deus por Deus em si, todo mundo vai achar. Outro dia eu quis citar uma palavra de Oséias e errei. Eu vou achar agora. Ó,
Eu vou na Bíblia Católica. Sempre dou mais ibope, audiência para o que é católico. Faça o mesmo, tá? Então, ó, essa Bíblia aqui, ó, católica da internet. Cadê você, Oséias? Tá aqui, Oséias. Oséias. Israel era ainda criança e já eu amava. Quando a Bíblia diz Israel, tá falando o seu nome. Tá falando é, Mariana, tá falando Lucas, sacou? Israel era ainda criança e já eu o amava e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais eles se afastaram. Ofereceram sacrifício aos Baals e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor, né? Fui para eles como quem tira da boca uma rede e deles é alimento. Olha só, eu vou até que levantar da cadeira, né? Para falar, olha só. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-o com laços humanos, com laços de amor. O que é segurar? Né? A Bíblia diz que Deus estava ensinando Efraim a andar. Eu sou adulto, né? A criança é o quê? Menor do que eu. Então, esse é o abaixamento de Deus, que na teologia nós chamamos de kenosis, abaixamento ou esvaziamento. E pegava, ó, abraço com laço de amor. É abraço, ó. E Deus te eleva até a dignidade dele, pô. Aí depois o que que essa palavra diz mais? Olha só que louco. Fui para eles como quem tira da boca uma rédea e lhe dei alimento. Aí já passa a falar porque quando o homem se afasta de Deus, ele se transforma no animal. Então, não sei se você sabe, mas o cavalo responde ao humano que monta nele por causa da rédea, né? Eles deslocam o maxilar do cavalo e não deixa cicatrizar. Então, toda vez que o cara puxa a rédea, dói, pô. Por isso que o cavalo é, responde. Você acha que é o que? Adestramento? Não é nada, velho. Dói, dói no cavalo. E essa figura somos nós, pô. Nós estamos constantemente é, escolhendo o pecado. E me diz uma vez que você pecou e não sofreu. Não tem, pô. Toda vez que tu peca, tu sofre. A Valkyria falou: Deus se manifesta para mim por meio da Eucaristia e da comunhão. Demais. Esse é o ápice, é o auge da manifestação de Deus para nós. Ô Valkyria, falando nisso, eu queria te pedir perdão, porque nas outras lives você sempre mandou um boa noite ali, e um tchau, se despediu, e eu não li, porque tem um delay, né? Enquanto eu falo ao vivo aqui, demora para chegar em vocês aí, né? Mas quero te agradecer por toda vez aí que você acompanhou as lives até o final e também por ter mandado essas mensagens. Então, olha só, gente, vamos lá. A fé é a resposta do homem a um Deus que é amor, que é misericórdia, né? Aí a gente faz esse apanhado das primeiras aulas do Querigma, né? Das primeiras catequeses, das primeiras lives, o amor de Deus, aí falamos sobre o pecado, aí ontem falamos sobre a salvação de Jesus. É um absurdo, pô. Ele, o Cordeiro de Deus, Jesus, sem mancha de pecado, toma sobre si as nossas iniquidades. E por causa das nossas chagas, por causa das chagas dele, nós somos curados. Qual que é a resposta que tem que dar? Conversão. Metanoia, mudança de caminho. Conversão, ó, você está indo no caminho, muda. Mas antes de tudo, pensar também que metanoia é mudança de ó, pensamento. Fala como você pensa. Ah,
Eu, eu sou católico, mas eu não creio no Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo. Então você não crê. Então você não é católico, pô. Eu sou católico, mas eu não reconheço a autoridade do Papa. Não, você não é católico, né? Eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Não, você não é católico. É mudança de pensamento. A sua opinião não importa nem a minha, né? A igreja está aí há 2000 anos, né? A roda está prontinha girando. Não depende da sua genialidade de você querer reinventar a roda. Ou é ou não é, né? É, tem gente que sempre quando tem essas coisas de casamento, né, começa essas polêmicas. Nossa, mas por que a igreja exige tanta coisa? E para entrar na igreja precisa fazer catequese. Porque é assim, moço, né? Santa Teresa vai dizer é justo que muito custe o que muito vale. Não é bagunçado. Eu venho repetindo isso nas lives. Não é casa da mãe Joana, não, bicho. Não é pisar dentro da igreja e falar que é católico, não, né? Mas a conversão não é obra, é uma obra de um dia só, é uma obra de uma vida toda, pô, né? Vamos dizer aqui, ó, essa frase famosa aqui, vocês vão procurar ela comigo, tá? Vamos lá? Espero que ela esteja aqui, né? Queridos jovens, a família, a pessoa humana, sabei também, jovens, o futuro é, não é essa. Enfim, deixa eu ver se eu acho em outro lugar. Espera aí. É isso aqui, ó. São João Paulo II nos diz que santo é um pecador que nunca desiste. Não é uma obra de um dia só, é uma vida inteira. Que você vai cair, irmão, todo mundo sabe, né? Que eu caí várias vezes, todo mundo sabe. Ainda vou continuar caindo, né? A minha digníssima noiva tá aqui do lado, né? E eu tô querendo falar isso sem me emocionar, né? Cara, tem tempo que eu tô me guardando, né, velho, pra esse casamento aí. E não é só questão de castidade, sabe? Como eu venho travando uma luta pra conseguir chegar no dia lá do casamento em estado de graça. É óbvio que antes de chegar lá, eu vou confessar, pai. Só que eu quero me guardar antes, eu não quero ficar pecando, 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 porque quando chegar lá eu vou me confessar. Não, eu quero ser santo daqui até lá, né? Porque não é só pra mim que eu tô me guardando, é pra ela também, né? E, pô, agora eu chorei. Teve várias vezes, mano, que eu deixei de pecar, não foi por mim, foi pela obra, tá ligado? Pô, tem dia que eu passo na rua e as pessoas me reconhecem, né, mano? Tem gente que manda feedback assim pra mim pela internet, fala, pô, Neto, um dia você salvou minha vida e tal. E aí eu fico pensando, né, cara, a responsabilidade que a gente adquire nessa obra aí, sacou? Imagina se Deus fosse vingativo e, e todas as pessoas que eu levantei caíssem junto comigo se eu cair. Pensa só. Porque nós somos o evangelho vivo, velho. Isso, quem diz isso não é um santo qualquer. Quem diz isso é São Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Então, imagina o que
que adiantaria eu sair pregando num monte de lugar, dando a minha vida, pregando 4 vezes no mesmo dia, todo final de semana, e aí alguém que me viu pregando passar num bar e me ver fumando, bebendo? Uá, imagina isso. Então, assim, ó, falando sério pra vocês, ó, não é só eu não, tá? É você também. Não tem como mais voltar, certo? Não tem como mais voltar, irmão. O barco já está em alto mar, velho. Só que ao contrário dos evangelistas ali, dos apóstolos, que naquela época eles não tinham total conhecimento, né, de quem era a pessoa de Jesus, você não tem que se preocupar, porque a sua barca já está em alto mar e Jesus está lá. E não tem problema ele estar dormindo, não, porque o coração dele vela, certo? O coração sacratíssimo de Jesus vela por nós. O Salmo vai dizer: mesmo que eu ande no vale das sombras, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Outro salmo vai dizer: uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Caiam 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Por isso que conversão está tão intimamente ligado com a fé, né? Eu creio firmemente que Deus me ama, né? Mas eu creio também firmemente que há um paraíso e que lá só entra aqueles que passam pelo caminho estreito, pela porta estreita. E nada pode ficar no meu lugar. A palavra de Deus vai dizer que é o seguinte: aquele que põe a mão no arado e olha para trás já não é digno do reino dos céus. Certo? Aquele que ama mais o pai e a mãe do que a Jesus não é digno do reino dos céus. Né? A gente está travando uma batalha, irmãos, que vale tudo. Vale tudo. São Paulo vai nos dizer que nós não sangramos ainda na batalha contra o pecado. Certo? Nós ainda não sangramos. Tem gente que sangrou, hein? Várias. São Francisco foi um que sangrou. A fim de não pecar contra a sua castidade, ele se lançou num espinheiro, né? Teve gente que, ó, foi martirizado. A gente pode pegar aí um qual que é aquele que eles queimaram? É São Lourenço? Deixa eu procurar aqui. São Lourenço foi queimado numa grelha, né? A gente tem tantos exemplos aí de pessoas que derramaram seu sangue, né? E nós ainda não derramamos o nosso, certo? A gente fica achando que tá fazendo demais, porque você tá na pastoral, tá na escalada, tá na aliança missionária e tá demais. Tá demais não, velho, tá de menos, entendeu? Você tem sempre um pouquinho mais para dar. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Essa palavra já me marcou muito, ó. Lucas 6:36.
Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será colocado no vosso regaço uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Na mesma medida que você dá, é a mesma medida que você vai receber. Presta atenção, na glória do céu, todo mundo vai estar completo lá, né? Uma garrafa de 1 litro tá cheia, cheia, ela tá cheia. Uma garrafa de 2 litros cheia, ela tá cheia. Mas uma tem 1 litro, outra tem 2 litros, né? É à toa que Jesus falou assim: no reino do meu pai há muitas moradas. Não é uma só, né? Quem deu mais vai ter mais lá. E aí, o que que você tá dando? Quanto você tá dando? Em que grau você tá dando? Jesus chama a conversão. Tal apelo é parte essencial do anúncio do reino. Tão importante que no Evangelho de Marcos é logo no começo que diz assim: o tempo chegou a seu termo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Na pregação da igreja, esse apelo dirige-se em primeiro lugar àqueles que ainda não conhecem Cristo e o seu Evangelho. Por isso, o batismo é o momento principal da primeira e fundamental conversão. É pela fé na boa nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação. Mas tem mais. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. Essa segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja, que contém pecadores no seu seio e que é ao mesmo tempo santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e de renovação. Aí o catecismo está falando aqui e tem gente que acha que é coisa de doido. A gente fala de penitência. É o que você vai fazer de penitência nessa quaresma. Aí tem uns engraçados que falam assim: ah, eu não vou ficar bêbado. Pô, ficar bêbado é pecado, bicho. Entendeu? Ah, nessa quaresma eu vou na missa todo domingo. Mas se você deixar de ir na missa no domingo, você pecou mortalmente. Entendeu? Isso não é penitência. Penitência é você dormir no chão, é tomar banho frio, é deixar de comer coisa que você gosta. Entendeu? E isso é penitência. Porque a penitência nos ajuda a, ó, dominar o nosso corpo. Que a palavra de Deus diz lá no Gênesis, que Deus criou todas as criaturas e falou, vai, né? Submete elas, né? Domine elas. Então nós temos domínio sobre os animais, sobre tudo. Mas aí o homem, na sua fraqueza, quer dominar tudo. Quer mandar na mulher, quer chutar o cachorro, mas a ele mesmo ele não quer dominar, pô. Ele quer beber até cair, ele quer comer até ficar obeso, ele quer ser escravo de vício, de jogo, de pornografia. Presta atenção no que eu vou falar para você. Não há nada mais perigoso do que um homem livre. Não há nada mais perigoso para a sociedade do que um homem que tem autodomínio. Por isso que eles odeiam tanto a Igreja Católica. Porque eles querem nos escravizar. E quando a gente está liberto, nós somos perigosos.